Olha um gato. Dizer que ia mais vezes onde já estivemos. Está fresquinho, ainda não são 9 horas. Vamos dar uma mini voltinha pelo centro antes de irmos do carro e ir buscar uma coisa para comer ao Aldi. Agora andamos numa de poupança, já não vamos às patisseries e boulangeries. E isto é um mirador. Deste lado não dá para ver o Charrante, que é o rio daqui, mas dá para ter uma vista sobre o resto da cidade. Parece engraçado. Acho que não vamos encontrar muita gente por aqui, não. Eu podia andar com o gimbal, mas como não tenho a minha sacola, nunca andei em setembro, que andámos com o Rover em Espanha, não dá muito jeito. Museu de Angoulême. Portanto, parece que este edifício começou a ser construído no século XII, mas parece que só acabou no século XV. Não, exato, ele teve trabalho, foi no século XV, no século XVIII, no século XIX. E depois da Revolução Francesa serviu de casa basicamente para uma autarquia, nós aqui chamamos de prefeitura, mas penso que seja o mesmo sistema. E entretanto, desde 1920 passou a ser um museu municipal. Mais umas obras entre 2005 e 2008, por acaso parece giro. Quatro graus. Já tomámos o nosso pequeno almoço e já estamos a descer em direção a Bordeus. São 9h40, estão 5 graus. Eu pareço um piloto a fazer isto, quando na verdade estou só numa autoroute qualquer francesa, qualquer pessoa conduz. Continuo tudo direitinho com o carro, hoje não vi os níveis, mas quando vi o óleo estava como devia estar, embora eu acho que já está um bocadinho sujo, tenho que trocar quando chegamos a Portugal. Tirando isso, porta-se bem, puxa mais do que eu esperava até. Aguenta-se perfeitamente aqui em tiradas de centenas de quilómetros, sempre na casa dos 115, 120. E é só isso que ele tem de fazer. Também nem eu quero puxar mais por ele porque ele não foi feito para essas coisas. Hoje parece estar um dia um bocadinho mais bonito, mais de sol. Quando está mais sol também está mais frio, acho que é um bocado de casa. Mas está um dia bom para fazermos um pit stop e darmos mais uma voltinha a pé, neste caso em Baiona. Se calhar mais logo é em São Sebastião também. Mas faltam uns quilómetros e por conversa acabo sempre por baixar um bocadinho de velocidade. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem falar tão mal e conduzir. Bem, vamos avançar aqui então nesta autoroute de 2 faixas, relativamente congestionada a esta hora, se bem que mais no sentido contrário, vários caminhos. E vemos mais à frente. Estamos a chegar a Bordeus. Não vamos entrar, mas estamos aqui a passar. Já dá para ver aqui o rio. Isto é o rio ou é um mar que liga aqui. Tenho que ver depois. Aqui o limite é 130, portanto dá para andarmos um bocadinho mais rápido. Eu até estranhei, porque estava toda a gente com muita pressa, mas depois percebi que afinal o limite tinha passado para 130, de 110 para 130. Estragar um bocadinho a média, mas também chegamos um bocadinho mais. Que ao mesmo tempo que este carro se porta bem estas velocidades, até porque também pronto, não apanhámos grandes subidas, por ser a versão base, também tem outra graça de conduzir que eu não esperava que o Yaris tivesse. Temos aliados, portanto, um motor relativamente rotativo, aqui já é 110, um motor relativamente rotativo, com um som interessante, é muito engraçado mesmo, mas que não anda assim tanto, ou seja, nós podemos fazer isto, por exemplo, quarta, quinta outra vez.
vez e nem a 120 vamos ainda. Ou seja, podemos andar aqui a esgalhar à vontade, sem grande consequência e sem gastarmos assim tanto. Já passámos Bordeus, parei aqui numa área de serviço, mais ou menos a meio desta viagem da parte da manhã, eram 4 horas, faltam agora mais ou menos 2 horas. Esticar um bocadinho as pernas. Já agora aproveito para fazer aqui um walk around, coisa que eu não fiz deste carro. Puxadores de pressão base, tampões, capas de espelhos em preto. Este escape deve ter alguma coisa solta. E o piorzito do carro a nível de chapa é esta quincadazita aqui. Nada de especial. Vamos entrar que está frio. E vamos seguir viagem. Estamos a passar mesmo ao lado da Gare de Péage de Casté. A portagem só aqui deste troçozinho ao lado era 3,80, portanto nem quero imaginar o total desde Bordeaux até à fronteira, alguns 30 euros se calhar. Estamos a mais ou menos 50 km de Bayonne, vamos aproveitar para almoçar no IKEA. E porquê no IKEA? Que há em todos os sítios, porque é um sítio onde sabemos que comemos relativamente bem e relativamente barato. E porque com o piloto, que por acaso também é camerawoman, hoje faz anos. Portanto, vamos comprar-lhe uma prendinha. Vou comprar-lhe uma prendinha. Bem, na prática é vamos. Já sabe que vai receber uma prendinha. Penso que vamos demorar mais uns 50 minutinhos. 50, 55. Não muito mais que isso. E depois de Bayonne até San Sebastián, ou Donostia, acho que é assim que eles chamam lá, deverá ser precisamente mais uma hora. Então hoje é um dia um bocadinho mais tranquilo. Virar à direita. Como? Bem, parece que afinal este aqui não tem mesmo um restaurante, portanto ficámos pelos hot dogs vegetarianos. Mais um bolinho e um cafezinho. É um snackzinho rápido. Saímos há coisa de 20, 25 minutos do IKEA onde almoçámos. Esta é capaz de ser das minhas zonas preferidas da viagem até Portugal, que é a parte a seguir a Bayonne e Biarritz, até à fronteira e um bom bocado depois da fronteira, porque se aqui vemos o mar e ainda vamos, penso eu, descer mais alguma coisa, olhem para esta vista a sério. Ai, não dá para parar aqui. Passámos uma vez, mas já estava um bocado de noite, ainda dá para parar. É pena o trânsito aqui nesta zona, parece que isto já conta como País Basco, apesar de ser ainda na França. Mas esta é uma das minhas zonas favoritas a atravessar nesta viagem. É a zona que vai dar ali à fronteira com o Yun. E mesmo um bom bocado depois disso, há ali umas vias rápidas, penso que até estão limitadas a 100, que basicamente vão a subir e vamos a serpentear por ali acima. É muito engraçado por acaso. Não conseguimos manter o mesmo ritmo como mantemos, por exemplo, na A63, que passou ali em Bordeaux e veio até Bayonne. Mas é muito interessante, é diferente. E é bom para desenjoar um bocadinho destes quilómetros todos a marcar passo.
E já chegámos a San Sebastián. Nem tem comparação, está-se muito bem na rua neste momento, coisa que não acontecia ainda há 10 dias. Teatro Vitória Eugénia, mesmo ao pé do mar. Boa ideia! Este é ponto de expressão. Quando vem um Audi coladíssimo a vossa traseira e vocês travam a fundo de repente. O Natal chegou. Muito movimentado. Vamos cá ver como é que estão os números. Portanto, quase 122.600 km, um total de 1.363.5 do parcial desde que saímos de Ludwigshafen. E está a marcar a média de 5.4 na mesma, subiu por breves instantes para 5.5 na A63, íamos sempre a 130, mas entretanto voltou a baixar. Tenho de testar daqui a uns quilómetros para ver como é que isto ficou e se calhar vai ser a última vez que atesto